Bonsoir, ça va bien? Eu sou a Prof. Cris, professora de francês aqui do Le Décollage, esse canal que ensina francês através com a aviação. Então, nós fazemos aqui aulas, levamos conhecimento para você que é um amante da aviação, que trabalha com isso ou deseja trabalhar. A gente está sempre trazendo para vocês temas pertinentes, tanto na dimensão do francês, ou seja, temas que são importantes para que vocês possam falar bem francês, mas também temas associados à aviação. Por exemplo, na aula de hoje, eu vou falar sobre o imperativo. Então, o imperativo é um modo verbal bastante importante. A gente precisa se expressar assim, muitas vezes, quando a gente deseja passar uma ordem, quando a gente deseja, às vezes, também expressar um pedido, dar um conselho, quando a gente quer indicar uma proibição, uma interdição. Então, bastante útil no nosso dia a dia. Apertem os cintos, né? Afivelem os cintos. É imperativo. Então, appeler un médecin, né? Sei lá, ligar para um médico, ver se tem um médico a bordo. Ranger vos bagages, né? Ranger vos bagages está no imperativo, que é colocar a bagagem no lugar certo, né? Ranger vos bagages dans le coffre, ranger vos bagages sous le siège qui est devant vous, embaixo da poltrona na sua frente. Então, vocês usam bastante isso. Por isso que hoje eu quero ensiná-las e ensiná-los a conjugar bem o imperativo. Não é difícil de forma alguma. E porque vocês usam bastante no dia a dia de vocês. Se você ainda não fala francês, quando você vir, por exemplo, uma plaquinha dizendo "n'entrez pas", não entre, você provavelmente já vai identificar que aquilo é uma frase que está no imperativo, é uma ordem, não se deve entrar naquele local em francês. Então vocês já vão assimilando aos poucos a língua francesa. Olha só, para você conjugar bem todos os tempos verbais da língua francesa, você precisa ter um bom domínio do tempo presente. O tempo presente, ele é fundamental. Um bom tempo com os meus alunos no tempo presente, porque eu sei que não é um tempo perdido, é um tempo investido. A gente está usando esse tempo hoje e lá na frente a gente vai reduzir o tempo que a gente vai estar estudando o futuro, que a gente vai estar estudando passado, imperativo. Por que imperativo? Porque o imperativo se constrói a partir do presente. O imperativo, conjugação do verbo no imperativo, com exceção dos verbos irregulares, é exatamente a conjugação do presente, porém com uma diferença. Apenas 3 pessoas. A gente só conjuga no imperativo no francês, na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa e na segunda pessoa do plural. Ou seja, o tu, o nous e o vous. Então fica até mais fácil, né? Porque no francês, no presente, a gente tem as outras pessoas, os outros pronomes pessoais. Je, il, ela, singulier, pluriel, singular, plural. E no imperativo, não. É só o tu, o nous e o vous. Então você já pode estar pensando, poxa, Prof. Cris, é fácil, né? Se eu já sei conjugar no presente, subtende-se que eu vou conjugar muito bem no imperativo. É verdade. É super verdade. Então, assim, o tempo presente é muito importante. E eu vou aqui no canal gastar um bom tempo também com o presente com vocês. Eu vou dar de presente para vocês bastante aulas sobre o tempo presente, promessa de prof. Então, vamos lá. Já sei, Prof. Cris, você já me disse que eu uso o imperativo quando... É exatamente como o português, né? Ordens, pedidos, interdições, orientações, conselhos, exatamente a mesma coisa. E você também já me disse, Prof. Cris, se eu sei conjugar no presente, eu saberei conjugar no imperativo. Com exceção, claro, daqueles verbinhos irregulares, que são 4, alguns professores consideram só 3, mas enfim, eu trouxe 4 verbos irregulares para vocês no imperativo, tá bem? Então, isso eu já expliquei. No imperativo, a gente só conjuga no tu, no et vous.
E eu falei que a conjugação é exatamente a conjugação do presente. Muito bem. Agora eu vou entrar em algumas especificidades. Especificidade 1. Se o teu verbo é do primeiro grupo, se ele termina em R, eu vou pegar aqui como exemplo attaché. Olha só, o verbo attaché ele termina em ER. O verbo attaché no presente seria assim, ó, j'attache, tu attaches, dois T's, il, ela, on attache, nous attachons, vous attachez, il, elles attachent. Muito bem. Percebe que tem um S, né? Porque é próprio da terminação do presente, o S. Então, o que que vai acontecer? No imperativo, esse S cai somente nos verbos terminados em ER e alguns verbos do terceiro grupo e seus derivados, que são esses que eu trouxe aqui. O aller, que é o verbo ir, verbo muitíssimo importante. O verbo cueillir, que é colher. Offrir, que é oferecer. Ouvrir, abrir. Creio que dentre esses, o aller e o ouvrir sejam os mais úteis para vocês no dia a dia. Souffrir, sofrer e seus derivados. Todos esses verbos, eles levam esse S na primeira pessoa do singular. A gente vai excluir esse S na hora de conjugar esse verbo no imperativo. Mas isso só é relevante na escrita, porque na pronúncia é a mesma coisa, a gente não escuta o S. Então, o attaché no imperativo vai ficar attache, attachons, attaché. Outro verbo que vocês usam muito é o ranger, né, gente? Deixa eu colocar aqui o ranger também. Ranger vos bagages. Bora conjugar o ranger no presente comigo? Esse verbo, ele não é, assim, irregular, vamos dizer assim, mas ele tem uma particularidade que eu vou mostrar para vocês. Não só ele, mas todos os verbos terminados em GER. Olha o que que vai acontecer. Para que o som fique no ronron, a gente vai pôr esse E, tá? A gente vai pôr esse E logo depois do G. Então, isso acontece com todos os verbos terminados em GER, para que não haja uma dicotomia no som. Imagina, eu estou aqui conjugando je ronge, tu ronge, il ronge, no rongon, vous rongez, il ronge. É estranho, né? Então, esse E resolve esse problema, adapta melhor o som. Vous rongez, il, ela, ronge. Isso, e essa adaptação vai para o imperatif também. Então, vai ficar ronja, o verbo termina em er, então eu vou retirar o S. Ronja, ronjon, ranger vos bagages. Ranger vos bagages. Penso eu que dessas três pessoas, as que vocês mais vão usar, mais usam ou usarão, é o vous, né? A segunda pessoa do plural, porque vocês estão sempre falando para muitas pessoas, para um avião inteiro. Então, quando vocês estiverem usando esses verbos, vocês vão sempre conjugá-los ou quase sempre no vous, que vai ter esse som E no final. Attacher vos ceintures, ranger vos bagages. Vocês entenderam, né, gente? Então, verbos terminados em ER, mais esses entre parênteses aqui, que são do terceiro grupo e seus derivados. Derivados, gente, é aqueles que derivam. Então, por exemplo, cueillir, colher. Eu tenho recueillir, recolher. Ouvrir, eu tenho reouvrir, que é reabrir, etc, tá? Aí a gente vai seguir essa linha aqui que eu já expliquei. Quais são os 4 verbos irregulares do imperativo? Olha só, gente, no imperativo são pouquíssimos, né? Então, realmente dá para a gente aprender, dá para a gente memorizar. São os verbos avoir, que é o verbo ter, o être, que é o verbo ser ou estar, o savoir, que é o verbo saber, e o vouloir, que é o verbo querer. Eu imagino que você saiba conjugar o verbo avoir no presente, mas se você não souber, é j'ai, tu as, il, ela, on a, que é minha lousa, hein, gente? Nous avons, vous avez, il, elles ont.
Aqui é o presente, né? E hoje eu estou ensinando para vocês o impératif présent, o imperativo presente. Então, realmente, olha só, bem diferente, né? Se a gente olha aqui o tu, olha aqui o nous e o vous, né? Bastante diferente mesmo, tá? Então, bem importante, é um verbo muito útil, e aí vai ficar ayons, ayez. Ayons, ayez. Com être, soit, soyons, soyez. Soit, soyons, soyez. Também é um verbo bastante diferente. No presente, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il, elles sont. Olha, gente, se você não sabe falar francês, nada, você já pode começar aprendendo o verbo avoir e o verbo être. E acrescentaria também o verbo aller. Se você já quer, nossa, o que é básico, que é muito importante desde o começo? Esses 3 verbos. Você vai precisar para se apresentar, para coisas bem iniciais, tá? Savoir, sache, sachons, sachez. Sache, sachons, sachez. Vamos conjugar o savoir no presente? Eu sei, je sais. Tu sais. Il, elle, on sait. Nous savons. Vous savez. Il, elle, savent. O vouloir, verbo querer também muito importante. Veuille, veuillons, veuillez. Eu penso que o veuillez seria o que vocês mais usariam. Queiram sentar-se, por exemplo. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuille, veuillons, veuillez. Esse ILL tem esse som desse I mais prolongado. Veuillons, veuillez, veuille. No presente, eu quero je veux, tu veux, il, elle, on veut. No voulons, é o verbo do terceiro grupo, tá? Então, não estranhem todas as irregularidades, né? Porque os verbos do terceiro grupo são realmente bastante irregulares. Il, elle, veulent. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il, elle, veulent. Então, só para vocês perceberem realmente a irregularidade, tá? Como o imperativo nesses 4 verbos não acontece a partir do presente como em todos os outros verbos. Nós temos no francês os verbos pronominais. O que são esses verbos pronominais? São aqueles verbos cujo sujeito da ação, né, cujo sujeito pratica e sofre a ação, tá? Então, por exemplo, quando eu digo em português, eu me levanto, sou eu que estou me levantando, e ao final da ação, sou eu que estarei de pé. Então, eu pratico e eu sofro a ação do verbo. Isso é um verbo pronominal. A gente também tem no francês. Eu vou pegar esse mesmo exemplo do verbo levantar-se, que em francês é se lever, para mostrar isso para vocês, porque a gente conjuga esses verbos pronominais tanto no presente quanto no imperativo, claro, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer levante-se ou levantem-se, como que eu vou dizer, como que eu vou dar essa ordem em francês? Então, assim, a gente quando está trabalhando aqui no imperativo, usando o imperativo, a gente está, assim, muitas vezes dando orientações, né? Dando ordens também. Vocês trazem muito isso. Então, a maneira como a gente fala é muito importante, né? O tom que a gente fala dá muito o tom de quem recebe, né? A gente pode dar uma ordem de uma maneira bastante gentil, dar uma orientação de uma maneira bastante gentil, ou não, depende muito da maneira como a gente se coloca, né? Então, além de usar bem o tempo verbal, a gente precisa prestar atenção também à maneira como a gente usa, né? A maneira, o tom da voz que a gente vai dar para isso, tá? Então, aqui, se eu pegar, por exemplo, o se lever, que é o levantar-se, né? É um verbo terminado em er, né? É um verbo terminado em er. Então, eu já sei que na primeira pessoa do singular, no tu, no presente tem um S que não vai ter no imperativo, mas eu também sei que eu só preciso me preocupar com isso se eu estiver escrevendo, porque falando tudo é mudo, né? Nesse caso é mudo. Quando eu estou conjugando esse verbo no presente, o pronome pessoal ele está antes do verbo.
Por exemplo, eu me levanto, je me lève, tá antes do verbo, tá? Tu te lèves, tu te levantas. Isso no imperativo vai acontecer o quê? Esse pronome pessoal vai para depois do verbo, o te vira toi, e a gente precisa separá-los por um trait d'union, por um hífen. Então vai ficar assim, ó. Lève-toi, levanta-te, lève-toi. Isso acontece com todos os verbos pronominais, tá bem? No presente, nous levons. Nós nos levantamos. No imperativo presente, levons-nous. No presente, vous vous levez. Vocês se levantam. No impératif présent, levez-vous. Levez-vous. Então, lève-toi, levanta-te. Levons-nous, nos levantemos. Levez-vous, vos levanteis, se a gente pegar bem aquela formalidade. Então, é isso. Isso vai acontecer com todos os verbos pronominais. Esse pronomezinho vai passar para depois do verbo. Essa separação acontece pelo trait d'union, a gente não pode esquecer disso, mas é óbvio que só tem relevância na escrita. Então, nada de dizer para a pessoa, te lève, vous levez. Isso não faz sentido nenhum na língua francesa. A pessoa não vai entender realmente o que você quer dizer. E se a frase for negativa, por exemplo, não se levante ou não se levantem, o que que vai acontecer? Vai acontecer que essa mudança, ela não se faz necessária. Então, vai ficar, se quiser dizer para a pessoa, não se levante, ne te lève pas, ne te lève pas. Não nos levantemos, ne nous levons pas. Ne vous levez pas. Então, essa orientação que eu dei é só no imperativo afirmativo, porque no imperativo negativo segue a mesma linha lá do presente. Então, vamos lá. Desses verbos aqui, acho que já conjuguei quase todos. Posso conjugar também o verbo ouvrir. O verbo ouvrir no impératif présent vai ficar ouvre, ouvrons, ouvrez. Abra, abramos, abram. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos também de frases na aviação que serão úteis para vocês. Eu já falei dessa frase bastante. Attachez vos ceintures. Apertem os cintos. Écoutez les consignes de sécurité. Écoutez, escutem, ouçam as instruções de segurança. Rangez vos bagages, organizem, guardem suas bagagens. Écoutez novamente aqui, acabei repetindo, né? A gente tem queiram desligar os seus aparelhos eletrônicos. Veuillez, veuillez, veuillez éteindre vos appareils électroniques. Veuillez éteindre vos appareils électroniques. Rangez vos bagages à main. Guardem suas bagagens de mão. Assim, quando a gente quer se desculpar perante todos, uma boa forma é dizer veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Queiram me desculpar. Passez un bon séjour, acho uma frase super bacana, quando você está se despedindo dos passageiros, né? Passez un bon séjour, você está desejando que a pessoa passe naquele local um bom período, uma boa temporada, né? E essa frase aqui de interdição, n'entre pas, não entre. Então, quero só que vocês foquem um pouquinho na pronúncia desse veuillez. É uma mistura do E francês na parte 1 da palavra com o E de você na parte 2 da palavra. Então, veuillez, o E de você. Veuillez. Veuillez ranger vos bagages. Veuillez.
Espero que essa aula tenha sido útil. Como sempre, eu faço com o maior carinho para vocês, sempre no desejo de ajudá-los, de que vocês se desenrolem cada vez melhor na língua francesa. Se inscreve aqui no canal, compartilha com os teus amigos comissários ou amantes da aviação, ou com a galera que está fazendo a formação para se tornar comissário junto contigo, para que eles possam também estar acompanhando e já ir aprendendo, né? E já ir acrescentando esse diferencial na vida deles, que é o francês. Deixa teu like pra gente. Se você quiser, pode fazer, deixar seus comentários, eu vou responder com o maior carinho. Bisu da Prof. Cris e a gente se vê na próxima aula. Au revoir!